prazer estar aqui de volta nessa casa para a gente estudarmos juntos aqui esta passagem do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, psicografia de Emmanuel também, com a mensagem lida pelo nosso irmão Luiz. E o tema desse capítulo é o direito sagrado. Então, tiraram inicialmente um pedaço aqui da carta de Paulo aos Filipenses, porque a vós foi concedido em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, nós vamos lendo e vamos tecendo aqui comentários, né, sobre o que Emmanuel trouxe para a gente aqui. Né? Então começa assim: cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui o objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior, que sabe determinar e fazer justiça, e o subordinado, que sabe servir, institui a lei de harmonia para a diária, e todas as instituições procuram atingir. Então aqui Emmanuel começa a fazer um paralelo, né, com o nosso dia a dia, com a nossa rotina diária. Então, essa correlação, né, com o nosso ambiente de trabalho, a gente busca o quê? Né, essas instituições, seja ela pública, instituição pública, seja ela instituição comercial, empresa, seja que tipo for o nosso ambiente de trabalho, essas instituições, elas buscam desenvolver uma relação saudável. Né? O ideal seria o quê? Né? Que todas elas buscam uma relação saudável entre os chefes e os subordinados, de forma que haja mais harmonia, né? Para quem tem aquela responsabilidade de chefiar, ou seja, ter sobre si a responsabilidade de coordenar, reunir, fazer com que todas as pessoas se esforcem para cumprir com o objetivo final, seja ele qual for, seja qual o objetivo fim da instituição. Então o chefe, né, além de conhecer, buscar conhecer, ele também tem essa atribuição de congregar a todos para que todos possam então estar trabalhando para alcançar a finalidade, seja ela qual for. E o subordinado, aquele que sabe servir. Né? Então, Emmanuel já começa a nos trazer essa relação, ou seja, essa relação saudável daquele que é o chefe, né? E daquele que o serve, nesse sentido de o chefe ser justo, né? O chefe buscar motivar aqueles que estão com ele, trabalhando com ele, e por outro lado, aquele que vai trabalhar para o seu sustento, mas ele vai trabalhar prioritariamente ou idealmente, buscando se completar, fazer daquele ambiente de trabalho um ambiente agradável, aonde essa harmonia que ele faz esse paralelo possa ser o grande mote, né? Então aquelas pessoas que vão trabalhar arrastadas, né? Ou seja, o chefe é chato, o chefe é isso, o chefe é aquele, é exigente, né? Então você já vai trabalhar meio desanimado, ou então o chefe, poxa, tem que coordenar
uma porção de gente displicente, que não quer nada com o trabalho. Então, esse tipo de relação acaba sendo prejudicial para a instituição, porque aí você tem chefe que não sabe comandar, não sabe ser um líder para levar todos a chegar ao fim desejado, e por outro lado, aquele subordinado que ele está ali, mas está fazendo só um trivial simples, mesmo assim reclamando de tudo. Ou seja, esta relação, quando ela é harmônica, ela promove um desenvolvimento maior da instituição, né? Então, continuando aqui, o Emmanuel nos diz assim: muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo, no terreno da fidelidade e da compreensão. Então, aquela mesma confiança mútua que deve vigir, no nosso ambiente de trabalho, ela, no seu grau mais elevado, ao grau máximo, ela também deve vigir entre os discípulos do cristianismo, ou seja, aqueles que têm Jesus como o seu guia e modelo, né? Então, para quê? Para que você possa aquele mesmo ambiente saudável que você pode, deve, busca ter no seu trabalho, você também ter essa relação com a sua religião, com o seu ambiente religioso, né? Aquele ambiente que você frequenta, né? Para quê? Para que você possa, então, aprender, né? Te oferece trabalho, né? Para que você possa, então, colocar em prática o que Jesus nos ensinou há 2000 anos. Então, este ambiente saudável também a gente deve buscar dentro da nossa casa espírita, né? Dentro do nosso cristianismo, né? Porque, independente de religião, aqueles que seguem a Jesus são cristãos, independente se são espíritas, católicos, protestantes, ou seja ele qual for a sua designação. Então, nós que temos a Jesus, né, como o nosso governador, nós devemos exatamente buscar esta relação saudável, né, entre quem? Entre o nosso mestre, que é o nosso chefe, que é o nosso guia, e nós, né, que estamos aqui em processo de aprendizado, né, e para o nosso desenvolvimento. Por quê? Todos nós temos, assim como numa empresa, um ambiente saudável leva a um comprometimento com o resultado. E qual é o nosso comprometimento com o resultado? Com o cristianismo, com o Cristo, né? Então, esta relação de reciprocidade entre nós, né, entre Jesus e nós, ela vai, então, muito mais além disso, né? Então, diferentemente do nosso trabalho, que mal ou bem é o nosso ganha-pão, aonde nós temos que ir, independente se aquele chefe é chato, independentemente se aquele chefe, se aquele ambiente não é saudável entre os nossos colegas, mas a gente é movido para ir, porque senão nós não teremos o ganha-pão. Nós vamos pagar nossas dívidas como? Né? Então, independente disso, a gente vai, né, para enfrentar esses desafios, e mal ou bem esses desafios acabam nos desenvolvendo, né? Porque nós, conhecedores de Jesus, estudando e conhecendo um pouco mais aquilo que ele veio nos trazer há tanto tempo,
Quando a gente chega no nosso ambiente de trabalho, é a nossa oportunidade de colocar em prática a tolerância, a benevolência, né, com o chefe, nem sempre tão benevolente conosco, mas é a nossa hora de colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos de Jesus, né, de sermos servos fiéis, né, de sabermos fazer a nossa parte, a parte que nos cabe, dentro do nosso ganha-pão, né? Agora, com relação ao Cristo, que não tem nada a ver com o nosso ganha-pão, essa relação, ela se modifica, né? Então ela vai muito além do que, como eu falei, do que o nosso sustento. Ela é uma questão de vida eterna, né? Então isso para nós é uma questão de eternidade, né? Então, ou seja, é uma dimensão muito maior, porque diz respeito ao nosso crescimento, né? Uma nossa evolução, e que nada mais é do que a gente, cada um de nós, buscando descobrir, né, porque a gente não conhece ainda, descobrir a verdadeira felicidade. Então essa relação com o Cristo, ela vem emergir em nós numa dimensão muito maior, tá? Então essa relação nossa com Cristo, essa reciprocidade, ela vem nos tocar ainda mais, porque não é só o nosso ganha-pão, é uma questão nossa agora de entendimento que a nossa passagem aqui, ela é momentânea. Então, quando a gente fala de questão de vida eterna, isso nos amplia muito, imensamente o nosso entendimento. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui somente para o nosso ganha-pão no dia a dia, para que a gente possa amealhar recursos, para termos uma velhice mais tranquila, para amealhar recursos, para termos propriedades, para termos dinheiro. Então, isto eleva, como Emmanuel falou, numa dimensão muito maior, essa relação nossa com Cristo. Porque não é questão de ganhar pão, é uma questão de ganhar a vida, né? Então, a gente compreendendo que nós somos eternos, né? Então, isto muda completamente, faz com que a gente reflita numa profundidade muito maior o que o Cristo veio nos ensinar. Por quê? Porque à medida que a gente for compreendendo isto, à medida que a gente for colocando isso em prática, isto vai fazendo com que a gente cresça, com que a gente evolua, caminhando o quê? Na direção da verdadeira felicidade, que é o que todos nós buscamos, né? Então, continuando aqui, esse próximo capítulo, esse próximo parágrafo de Emmanuel, mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual no serviço do médico. Competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão. Então, essa reciprocidade que Emmanuel nos traz aqui, elevada ao grau máximo, essa fidelidade versus compreensão. Olha só, quanto maior a nossa compreensão, quanto maior a gente compreende a mensagem de Cristo, maior é a nossa responsabilidade, maior deve ser a nossa fidelidade. Então olha só essa reciprocidade nossa com Cristo.
elevada ao grau máximo. Né? Então, compreensão, dilatando, né, essa nosso conhecimento, deveres acrescidos. Ou seja, quanto mais a gente conhece, tem aquele ditado, é melhor eu ficar na ignorância, Deus protege os ignorantes. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você compreende o Cristo, mais a sua compreensão dilatada te puxa as orelhas. Vem cá, o que você está fazendo com tudo isso? Você já sabe o caminho? E aí? Né? Você está sendo fiel àquilo que agora você está compreendendo cada vez mais? Você agora com mais luz, você está conseguindo enxergar um pouco mais do que somente ao seu lado, do que somente o seu ganha-pão, do que somente o seu dia a dia? Como o Luiz nos trouxe na leitura inicial, o nosso egoísmo. Nós estamos trabalhando ele, nós estamos nos esforçando por vencer aquelas inferioridades que já sabemos que nós temos e que estamos aqui encarnados agora para vencê-la. Sabemos que não vamos conseguir vencê-la de sopetão, porque a natureza não dá salto. Mas nós estamos nos esforçando para vencer as nossas inferioridades, para sermos verdadeiros cristãos. Então, mais uma vez, né, Emmanuel vem puxar a nossa orelha. Como é que está essa reciprocidade? Como é que está essa fidelidade? Com toda a compreensão que a gente tem tido, né? Então, mais uma vez, mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Testemunho individual nos serviços do Mestre. Então, nós estamos servindo de testemunho? Nós estamos trabalhando realmente no serviço do Mestre? O que nós estamos fazendo, mais uma vez, o que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento, né, que a doutrina espírita veio nos esclarecer? O Mestre veio trazer há 2000 anos o seu testemunho, o seu evangelho, nos prometeu que o Espírito de verdade, né, nos esclareceria isso mais tarde. Ele veio, nós tivemos contato agora com isso, mas sem nenhuma névoa, sem nenhuma dúvida. Agora, o Espírito de verdade, ou seja, os Espíritos nos trouxeram a doutrina espírita, mas sem nenhuma máscara, para o entendimento de qualquer um. Não precisa de ser intelectual, não precisa de ser douto para compreender. Ou seja, a doutrina dos Espíritos, a doutrina que nós abraçamos, ela veio trazer claramente, e nos explicar, tintim por tintim, o que Jesus veio nos trazer, e nos trouxe a religião através por internet de parábolas. Agora, isto veio para todos nós escancarado. Não há dúvidas mais com relação a nós sermos seres eternos, a nossa passagem por aqui por alguns anos. Isto significa uma gota no oceano, em termos de eternidade. Veio reforçar ainda mais tudo aquilo, né, que ele veio nos trazer, agora com uma compreensão dilatada. Ou seja, nos trazendo, não dando margem mais à dúvida. E com tudo isso, como tem sido o nosso testemunho? Como é que tem sido nós? Estamos guardando isso? Estamos colocando essa vela embaixo, essa candeia embaixo da mesa? Ou estamos sendo aquela luz, né? Mesmo aquela luzinha, que ainda somos, meio assim, um lumenzinho, 2 lumenzinhos ainda, pouquinho, mas nós estamos sendo luz
para outras pessoas, através do nosso testemunho, do nosso dia a dia, da nossa modificação. Então ele continua nos trazendo aqui. Muitos homens, naturalmente, aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem. De pronto, semelhante edificação íntima, ou seja, ele não, mesmo com todas as características intelectuais, o que acontece com todos nós, a gente conhece Jesus, entende Jesus, e a gente não consegue de pronto abraçar tudo isso, né? A gente não consegue. Em vista que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem o que se faz indispensável. Então, a mensagem, né, para todos nós, ou seja, mesmo com a nossa consciência dilatada, com a nossa capacidade de compreensão certamente melhor do que há 2000 anos atrás, né, mesmo assim, com tudo isso, a gente ainda não consegue de pronto nos renovarmos intimamente. Ou seja, isto é um processo que vai demorar. Quanto tempo vai demorar? Não sei, depende de quanto eu me esforço, depende de quanto eu me intensifique a minha atenção para mim mesmo, de forma que eu possa estar a cada pensamento, a cada palavra, a cada gesto, mais afinizado com o que Jesus veio nos trazer. Então, só depende de nós. Então, se aquele que está aparentemente hoje mais atrasado moralmente às nossas vistas, ele pode de uma hora para outra cair a ficha dele e ele passar a ser um fiel servidor do Cristo, e nós, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso conhecimento, ainda estamos ali, meio morno, meio barro, meio tijolo, né? Então, o testemunho, mais uma vez, é individual. A nossa relação com o Mestre é individual. A nossa relação, a nossa evolução não depende de mais ninguém. Depende de cada um de nós e do nosso esforço em trabalhar tudo isso que Jesus nos trouxe há tanto tempo, tudo isso que a doutrina dos Espíritos vem nos mastigar, nos entregar de papinha na nossa boca, né? Cabe a nós digerirmos isso e transformarmos isso em algo palpável, né? Então Jesus já veio nos falar, já nos falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, a doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora, ela está nos trazendo um pouco mais de conhecimento, e isto acaba nos tornando um pouco mais livre por conhecer. E à medida que a gente conhece, a gente vai refletindo, a gente vai compreendendo melhor, a gente vai compreendendo as leis divinas, a gente vai compreendendo tudo o que nos acontece, vai compreendendo melhor a grandeza de Deus, né? Então, tudo isso, ou seja, o nosso intelecto, a nossa compreensão, o nosso esforço, vai nos puxando para este caminho, para essa liberdade. Porque quanto mais a gente conhece, quando a gente conhece, a gente se sente: opa, eu já sei por que acontece isso. Um exemplo prático, né? Possivelmente há milhares de anos atrás, quando a gente via um raio cair, as nuvens, né?
chovia, aquela tempestade, a gente ficava assustado. O que é isso? Né? O que é isso que faz um estrondo danado? Hoje em dia, isto já não nos causa tanto pânico, porque a gente sabe que tudo isso faz parte da lei da natureza, né? A gente já sabe por que isso acontece, né? Então isso já não nos assusta mais, porque a gente compreendeu, a gente estudou, a gente já sabe o que acontece. Então, as coisas continuam acontecendo, mas agora a gente está mais tranquilo, porque a gente sabe. Então, assim é com as leis divinas. A gente toma contato com elas e agora, cada vez mais, a gente está buscando. E nesta compreensão, vai nos libertando. Libertando o quê? Do medo, do ódio, da intolerância. Por quê? Porque a gente já sabe que se a gente não trabalhar isso, a gente vai continuar enfermo da alma. Porque ainda preso a esses sentimentos menos edificantes, hoje em dia a gente já sabe, compreende melhor aquela mensagem de Jesus, que tudo isso, o enfermo seremos nós, com esses sentimentos. Isso de alguma forma vai nos tornar mais egoístas, e o nosso egoísmo vai nos tornar o quê? Pessoas que não serão muito bem aceitas, vão ser repudiadas, né? A gente não gosta de estar envolvido, de estar em contato com pessoas boas, aquelas pessoas alegres, aquelas pessoas que nos levantam, né? Então, por que sermos nós essas pessoas? Se nós formos egoístas, se nós só olharmos para o nosso umbigo, se não sairmos de nós para fazermos alguma coisa em relação ao próximo, como é que nós vamos ser dignos de também nós estarmos perto dessas pessoas, se nós não somos assim? Então, esta verdade, ela vai vai nos empurrando, vai nos puxando, para que a gente então possa se libertar de todas essas amarras, todos esses grilhões que nos prendem, que nos chumbam, né, às coisas materiais, que muitas vezes a gente gasta uma energia danada para ela e a gente esquece de, quando acorda, agradecer a Deus por mais um dia, quando vai trabalhar, agradece a Deus porque nós temos trabalho, ou seja, podemos nos relacionar com outras pessoas. Além disso, a gente tem o nosso saláriozinho, graças a Deus. Tem muita gente que não tem, e a gente esquece de agradecer a Deus, né, pelo nosso alimento, tanta gente passando fome, enfim, tanta gente doente, a gente com saúde, né? E aqueles que estão, e se por acaso formos nós doentes, agradecer, nós já temos condições disso, de agradecer a doença, porque nós já sabemos o porquê do processo da doença. A doença não dá no poste, se ela dá na gente, é porque tem uma razão de ser. E a gente já tem maturidade para perguntar: o que essa doença está querendo me dizer? O que ela está querendo me ensinar? O que ela está querendo me trazer de crescimento? Nós já temos condições de refletir isso, e não só ficar reclamando, né? Como eu disse, essa doença não dá no poste. E se nem um fio de cabelo cai sem a permissão de Deus, se nós estamos passando ou passarmos por qualquer processo de dor, seja ela moral ou física, nós já temos condições de refletir em cima dela e aproveitarmos a oportunidade desta doença, deste momento difícil, para passarmos bem, porque nós já sabemos o porquê disso. Deus não é injusto, e se nós estamos passando, seja lá por que for, é porque a gente precisa. Então, a lição, a prova é nossa. Graças a Deus, com este entendimento, a gente tem todo o ferramental para passar por todo o que a gente tiver que passar de uma outra forma.
Não somos mais vítimas, né? Então aquilo é para nós, e se for para nós, vai vir para nós, hoje, amanhã ou depois, porque nós precisamos, tá? Então, da mesma forma que Jesus falou que a quem muito é dado, muito será cobrado. Olha só, a quem muito é dado, eu pelo menos, eu me considero abençoado por já estar aqui, né? Por estar buscando, por ter conhecimento de Jesus, por ter o conhecimento da doutrina espírita, né? Agora, eu estou tendo essa bênção, e eu vou ser cobrado por isso. Como é que eu vou chegar no plano espiritual e chegar com uma porção de desculpa? Ah, mas por que você não fez isso? Ah, não, eu estava isso, eu estava aquilo. Eu não tenho mais desculpa, porque a mim foi dado conhecer aquela mesma verdade que me liberta, né? Que me amplia a minha capacidade de compreensão, é um bem. O que eu fiz com ele? No caso, né, nessa situação que todos nós vamos passar, de desencarnar, né? Então esse exercício que a gente deve procurar fazer sempre é: o que eu estou fazendo com tudo isso, né? Muito está sendo me dado como conhecimento, graças a Deus. E aí? Eu vou chegar lá. O que eu vou levar? Então isso a gente né, deve fazer esse exercício, pelo menos é um exercício que eu venho procurando fazer há algum tempo, porque este conhecimento nos provoca isso, né? E o Espiritismo, né, esta bênção divina, nos faz pensar, né? E nós, espíritas, né? Então, tem um ditado que eu sempre falo no meu trabalho, né, com meus alunos, que vem, fala, tentando convencer de alguma coisa ou apresentar alguma coisa. Aí no final eu pergunto: tá bom, e daí? Está me apresentando tudo isso, mas e de prática? E daí? Qual é o resultado disso? Então eu me faço pergunta, né? Eu, como espírita, depois de doutoramento, pergunto para mim: e daí? O que eu estou fazendo com tudo isso? Né? Então essa pergunta, ela é difícil, né? E é melhor que a gente faça para nós mesmos logo, antes que a gente se faça ou alguém faça para você lá em cima. Vem cá, e daí? O que você fez de tudo isso? Né? Você teve conhecimento, você teve todas as oportunidades, passou por determinadas provas, lá, o resultado, o que você fez? O que você colocou em prática, ou não colocou em prática? E daí? Então, isso é uma pergunta muito importante, principalmente para nós espíritos, tá? Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, assim, tudo isso, né? E como é que eu ia dizer? Essa palestra, ela veio. Na realidade, essa palestra era para ser dada pela Sônia, do Centro Espírita Francisco de Assis, né? Mas por algum motivo ela não pôde. E aí o Vanderlei pediu para, agora há pouco tempo, pediu para fazer essa palestra. Não tem jeito, a palestra vem para quem precisa. Quem é que mais precisa? Né? Então, assim, vem como uma luva, né? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, né, veio para mim. Esta lição, primeiramente, ela veio para mim, porque me faz refletir, né? Então, por exemplo, me fez refletir
nesse momento que nós estamos passando já há alguns meses de pandemia, né? Aonde nós, espíritos convictos, todos esses ensinamentos de Jesus, esclarecidos, abertos, escancarados pelos espíritos, aí vem a pandemia, né? Ok? Todo mundo em casa, para não espalhar, mas o tempo vai passando, né? A gente vai começando a tomar um pouco mais de conhecimento, todos nós, o mundo inteiro está tomando um pouco mais de conhecimento, que ainda não conhece a fundo ainda esta doença, e o que ela veio nos proporcionar, veio nos trazer. Mas eu como refletindo comigo mesmo, né? Eu saio, em algum momento eu tenho que sair para ir para o supermercado, senão eu vou morrer de fome aqui, fechar dentro de casa, né? Então, e eu sou, pela idade, eu sou do grupo de risco, certo? Nem parece. Estou enganando bem, mas isso é outra história, mas eu sou do grupo de risco. Muito bem, além disso, né, o nosso conhecimento, a gente, medicina chinesa, né, a acupuntura, eu sei quais são as minhas deficiências. Então, eu sei que eu tenho uma deficiência do pulmão, eu sei que eu tenho uma deficiência do rim. Então, poxa, eu estou mais exposto. Além de ser do grupo de risco, eu também tenho mais possibilidade de se exposto ao vírus. Então, o que você faz? Você, opa, peraí, não vou fazer nada, não vou sair de casa, não vou sair de baixo, não vou sair de dentro do meu quarto. Então, mas a gente tem que, de algum momento, a gente tem que sair para o supermercado, porque senão a gente morre de fome. A gente tem que fazer uma coisa, fazer outra, e de repente a gente se vê no meio de uma opção de gente. Aí você ali, por lavando as mãos, né, tomando todas as precauções, é claro, que a gente tem que tomar, como a gente deve fazer a nossa parte, né, usando máscara, enfim. Mas a gente acaba, né, começando a ter contato novamente com as pessoas. Aí o que acontece? Você, um terapeuta, que você está fazendo o que com esse conhecimento que você recebeu para poder aliviar as dores daqueles que estão sofrendo? Você está com medo de ir lá? Você está com medo de se expor? Você está com medo de fazer a sua função? De ajudar o próximo? Você está com medo de sair de casa? Né? E aí, a gente lembra aquilo que Jesus falou. Mas se nem um fio de cabelo cai, sem que o pai consinta, se eu tiver que passar, o que eu tiver que passar, eu vou passar. Vou tomar todas as minhas providências, precaução, mas eu vou continuar fechado aqui, fazendo o que com isso? Né? Então, isso aqui estou compartilhando com vocês a minha reflexão. Né? Eu tenho um conhecimento e não estava fazendo nada com ele, com medo. Medo de quê? Né? Não posso alegar desconhecimento. Então, eu tenho conhecimento, tenho a compreensão, tenho medo de morrer, tenho medo de fazer aquilo que eu tenho que fazer, tenho medo de vir para a casa espírita, porque vou me expor. Que espírita sou eu? O que eu estou fazendo com tudo aquilo que eu venho aprendendo ao longo dos anos? Então eu me fiz esse questionamento. Não estou fazendo aqui crítica a ninguém. Não me cabe isso. Né? Eu tenho uma senhora velha em casa. Não estou fazendo crítica a ninguém. Cada um tem a sua consciência. Eu estou compartilhando com vocês o que me provocou essa reflexão aqui. Então veio assim, puxar minha orelha e chega a estar quente as duas aqui, né? Então, assim, nós como espíritas, principalmente,
conhecedores, né, com um pouco mais detalhes daquilo que o mestre veio nos trazer há tanto tempo, e a gente sabe que ele se expôs, né? Ele não tinha máscara, não tinha álcool gel, e estava lá, ficou lá no meio dos leprosos, né? E nós estamos com medo de ficar junto àqueles que precisam de nós. E medo de quê, cara pálida? Né? Então, tudo isso acaba nos fazendo refletir, e eu espero provocar isso em todos vocês também, essa reflexão, né? E para finalizar aqui no último parágrafo, aí o Emmanuel vem e puxa as nossas duas orelhas mais ainda. Ele fala assim: todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença, os discípulos admitidos aos benefícios da crença, foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho de fé se desdobra maravilhoso. Sem o coronavírus, estava tudo muito bem, muito maravilhoso, a gente trabalhando, né? Tudo tranquilo, né? Mas, em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Perdão. Quanto mais conhecimento, mais a cobrança vem. Perdão. Os que assim procedem categorizam-se a conta de loucos, porquanto subtrair-se a colaboração com Cristo é menosprezar o direito sagrado. Porque a vós foi concedido em relação ao Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Obrigado. Então, perdoe mais uma vez o destrambelho emocional, porque, como eu disse, a lição veio exatamente para quem precisava, né? Então, assim, eu espero que cada um de vocês, né, aqueles que nos assistem presencialmente ou virtualmente, que não joguem por água abaixo, não percam a oportunidade de todo esse conhecimento também fazer a sua parte e padecer pelo Cristo, com o nosso testemunho diário, com as nossas atividades diárias, com o nosso testemunho de nos esforçar para nos sermos pessoas melhores, porque isso mal ou bem a gente deixa transparecer. Quando a gente se melhora, a gente aparece melhor, porque nós nos melhoramos, e com isso a gente está trabalhando, a gente está ajudando o Cristo para um mundo melhor, levando um pouquinho dessa chama também para aqueles que precisam, né? Porque nós já temos um pouquinho, por menor que seja, nós já temos um pouquinho dessa chama, desse conhecimento, desse esclarecimento. Então vamos fazer a nossa parte, como Cristo fez a dele. Obrigado a todos, uma boa noite.